Bem-vindo ao ambiente do representante comercial. Neste vídeo, vamos apresentar as funcionalidades dessa ferramenta que foi desenvolvida pelo Core Santa Catarina exclusivamente aos representantes comerciais. Vai ser o momento que a gente vai poder mostrar as funcionalidades de cada módulo que foram pensadas para a atividade e o desenvolvimento profissional de cada profissional. Então a gente convida a todos a acompanhar os módulos que vamos apresentar em seguida. Vamos iniciar aqui uma videoaula do Observatório de Transparência do Core. Dentro do observatório, nós temos aqui para os representantes comerciais catarinenses o ambiente do representante comercial. Nós vamos demonstrar aqui as partes, né, e as funcionalidades. Conforme o link que vai aparecer aqui no vídeo, você acessa o ambiente e clica nesse campo. Primeira atividade do representante é fazer o seu cadastro. Aqui está o meu cadastro, só de teste, né? Mas a pessoa vem aqui, o representante vem aqui, cadastra, né? Aí tem que colocar o seu e-mail, sua senha, senha de segurança, né? O nome completo. Aí ele vai definir se ele vai ser feito o cadastro da pessoa física dele ou da empresa, né? Aí conforme for o caso, CPF, CNPJ, o registro no Core. E aí é importante ler os termos de responsabilidade, política de privacidade. Aqui está todos os compromissos que o Core assume com o representante e o representante assume com o Core para uso do sistema. Importante é que esse e-mail seja ativo, porque nele, caso tenha que reiniciar a senha, reiniciar algum sistema, vai tudo para o e-mail que cadastrou. Uma vez cadastrado, né, só vir aqui cancelar, né, porque eu já estou cadastrado, então já vim aqui e entrar. Aqui vai ser o ambiente onde o representante comercial vai poder ter acesso, né, às suas funcionalidades. Nós estamos aqui no notebook, mas ele também funciona no tablet ou no smartphone sem nenhum problema, tá? E esse sistema, eu vou fazer a apresentação inicial, ele é bem prático porque ele tem 4 botões iniciais. As tarefas, que seriam as minhas tarefas que eu vou começar a colocar para poder gerenciar a minha agenda, né? Ver quais são as tarefas que eu adicionei e para gerenciar elas. A gestão de clientes, que é o programa que tu vais colocar todos os teus clientes, ou capitalizar, ou prospectar novos clientes, né? E aqui é uma aba de recurso do representante, que é um canal, né, com Core e canal com os representantes comerciais. Aqui vai ter painéis, vai ter uma série de informações públicas que é interessante e nós vamos ver isso um pouco mais para frente. Então vamos iniciar esse primeiro módulo. Dentro dessas funcionalidades, como nós estamos iniciando um trabalho, então nós vamos começar com gestão de cliente. A gestão de cliente, aqui eu tenho uma base teste e não tem nenhum problema com o LGPD, porque essa base teste aqui eu peguei da Receita Federal, então não tem nenhum problema de LGPD. Aqui o representante comercial, ele vai poder fazer a gestão de seus clientes, atuais clientes ou prospectar futuros clientes. Quando o representante comercial acessar, ele vai estar zerado essa base aqui. Então como é que ele vai começar a enriquecer essa base? Ele vai poder adicionar, né, aqui, né, individualmente cada cliente, né, com as informações que você tem, né? Então esse aqui é um trabalho um pouco mais moroso, um pouco mais trabalhoso, mas é tranquilo, não tem problema nenhum, né? Cadastra o cliente, né, e vai criando. Outra opção é importar esses dados, né? Ele pode ser importado de algumas formas. Uma forma de importar é através de um arquivo, né? Aqui ele tem um modelo de arquivo, né? É uma planilha onde tem que ter as colunas obrigatórias, CNPJ, razão social, KNAI principal, né? E outras que não é obrigatória para importar, que pode ser já colocada de início, onde já vai ficar bem enriquecido o cadastro. Uma vez feito essa planilha, né, importa ele fazer a carga de toda a planilha que foi feita pelo representante. Então são duas formas, né, manual ou com arquivo. E uma terceira forma, que eu acho uma forma bem interessante, até a minha base que eu mostrei inicialmente, ela foi formada com esse módulo aqui, que é através do banco de dados. Aqui nós vamos clicar aqui e nós vamos sair do ambiente e vamos para o ambiente da Receita Federal.
é um ambiente público, né? Onde eu vou poder prospectar novos clientes, né, que me interessa, para eu poder fazer os meus trabalhos, fazer minhas prospecções, as minhas visitas, os meus contatos. Então, o filtro que a gente pensou, né, foi o KINAI, onde o representante comercial vai escolher o KINAI da sua atividade. Né? Aqui os KINAIs é modelo padrão, né, do IBGE, então teria que ver quais são os KINAIs que o representante comercial entende que são os seus clientes. Né? Então vamos pegar aqui, por exemplo, né, a agência de viagem. Né? Então eu posso escolher mais de um. Né? Vamos pegar a agência de viagem, acho que vai ficar mais rápido, mais prático. Né? Confirmo, né? Então eu escolhi a agência de viagem, poderia escolher outros. Eu vou escolher onde é que eu quero que esse cliente, que eu vou trabalhar, qual região, qual é o município, né? Vamos, o estado primeiro, ele pode pegar todo o Brasil. Então vamos pegar aqui Santa Catarina, onde nós estamos. O município, né? Vamos pegar aqui os municípios de Santa Catarina. Vamos pegar Florianópolis como exemplo. Tá? E eu posso também escolher bairros, né? Aí é uma questão do próprio feeling, do próprio representante, né? Como ele vai buscar esse enriquecimento desse cadastro, né? O ideal ele não é fazer uma carga gigantesca que não vai conseguir gerenciar, né? Seria fazer filtros para poder fazer um trabalho bem direcionado e bem personalizado. Mas cada um tem a sua política, a sua expertise, né? Então a gente deixa aqui uns filtros abertos para o representante comercial poder verificar qual é a sua forma melhor de prospectar esses clientes. Aí o que a gente faz? Definidos os filtros, eu posso fazer alguns ajustes se eu quiser, né? E eu vou pular aqui para o próximo. Aí ele está saindo do ambiente, né, e indo para o ambiente da Receita Federal. Tá? Então ele está indo buscar esses dados lá no ambiente da Receita Federal, que são dados públicos, né, de acesso livre e gratuito de qualquer cidadão. A ferramenta está fazendo só essa interface. Né? Olha só que legal, né? Ele buscou aqui 28 possíveis clientes conforme os meus filtros, né? Aí eu vou fazer aqui uma análise, né? Em cima dessa análise aqui eu vou poder verificar qual que seria o que me interesse, né? Eu posso selecionar um, posso selecionar todos, né? Aí eu vou trabalhando aqui, esse aqui me interessa, esse aqui não me interessa, né? Então seria uma situação que a gente poderia trabalhar. Outra situação é que tu pode classificar aqui os seus clientes por coluna, né? Por CNPJ, nome, KINAI principal, KINAI secundário, né? Porque ele pega o secundário também, ou capital social, né? Numa apresentação que eu tive fazendo com alguns representantes, né, me chamou a atenção que um representante falou assim, ó, me interessa, né, empresas com porte um pouco maior, né? Então, normalmente, as empresas que têm um capital social um pouco maior, tendem a ter um porte, né, maior. Ou, ao contrário, querem pegar empresas menores, né, pega o capital menor, né, depende de qual forma do teu negócio. Então, aqui eu selecionei capital maior para o menor, ou do maior para o menor. Então, aqui eu posso selecionar, então, essas aqui são empresas, né, vou selecionando. Então vamos fazer um teste aqui, né? Vamos pegar esse aqui, um nome fácil aqui, SkyTeam. Né? Eu quero só importar essa, né? Poderia importar todas, vou importar só essa como exemplo. Venho aqui, né? Tem as telas todas, eu vou para o próximo. Aí ele me diz, ó, você está prestes a importar um registro, deseja continuar? Aí o que acontece? Se eu tiver essa empresa já na base de dados, ele não vai deixar importar. Ele vai dizer assim, SNPJ já está na tua base de dados. E, teoricamente, a tua base de dados provavelmente está mais enriquecida com essa base de dados que tu vais importar. Então, ele não importa, tá? Outra coisa, ele traz só CNPJ ativos, né? Empresas baixadas, ou outra situação, ele não traz, tá? Então, eu venho aqui, a princípio, eu não tenho essa empresa cadastrada, ele diz que vai importar, e eu peço para confirmar. Ó, importação concluída, né? Então ele diz que eu vou voltar lá para a minha tela inicial, um cliente importado, podia ser 2, 3, 4, 5, né? Sem nenhum problema, né? Então aqui eu já fiz uma carga na minha base, né? Então se eu pesquisar aqui, acho que era Sky, se não me engano, já está aqui, né? Aqui o Sky, né? Então ele trouxe a base bruta do cliente. Aqui eu venho aqui, né? Então ele trouxe informações básicas, né? Mas já é um início, né? Não tinha cliente nenhum, já tem esse cliente. Ele traz o KINAI principal, conforme nós filtramos, o CNPJ, alguma descrição da empresa que tem, o capital social, né? O endereço, o e-mail da empresa não foi informado e o telefone que está informado, né? Aqui a minha agora trabalho é o quê? É fazer um enriquecimento dessa base aqui, né? Então eu posso fazer um contato com eles, né? Através do e-mail, quando tem, ou do telefone.
venho aqui, faço uma edição, né, e vou enriquecendo. Posso cadastrar o e-mail, posso fazer uma breve anotação do meu contato inicial, fui atendido pela senhora Maria, né, passou algumas informações, eu vou enriquecendo minha base de dados aqui, né. Então eu vou acrescentando informações que vai me ajudar na prospecção e na continuidade desse cliente. Outra coisa que eu posso fazer e devo fazer é começar a adicionar os contatos desse cliente, né? Quem são os contatos desse cliente, né? Então eu venho aqui adicionar o contato, né? O nome lá, o Rodrigo, por exemplo, né? O e-mail dele, qual é a função dele, é o financeiro, é o comprador, né? E aqui também eu dou o primeiro contato e o último contato. Isso aqui é importante, que se forma um histórico, né? Para saber qual foi a minha caminhada de relacionamento com esse cliente, né? E aqui eu vou criando contatos, né? Aqui ele diz que eu não tenho, porque não tem criado. Eu vou criando contatos, eu posso criar 1, 2, 3, 4, quantos quiserem, né? E aqui eu vou criando um relacionamento com ele, né? E as tarefas, depois eu vou no outro módulo, eu vou apresentar a questão das tarefas. Então, voltando lá para a tela inicial, dos clientes, gestão de clientes, né? Esse programa ele não tem uma finalidade de tirar pedidos, gerar pedidos, até porque normalmente as empresas já têm essa ferramenta própria, né? Então, basicamente, ele tem a questão de gerenciar, prospectar e de guardar os seus clientes, né? Sua carteira de clientes estaria sob o seu controle, né? Na nuvem aqui que o Core oferece para o representante, com toda a segurança cibernética, toda a segurança tecnológica e de lei geral de proteção de dados, né? Então tem alguns filtros que eu posso trabalhar, né? Então vamos trazer novamente aquele meu cliente, que a gente está como exemplo, né? Que é o Sky. Daí eu venho aqui nele, né? Eu posso, de repente, começar a usar algumas ferramentas que eu tenho aqui, né? Eu tenho uma ferramenta aqui, chama-se... deixa eu ver aqui, está aqui. Não, aqui estou visualizando. Deixa eu voltar aqui. Gestão de clientes, Sky. Então aqui o que eu posso e devo fazer, né? Vem nos 3 pontinhos, eu posso fazer um relacionamento, eu posso criar grupos, né? Tipo assim, esse grupo de clientes aqui é uma determinada área, ou uma determinada carteira, ou determinado segmento, né? Ou uma determinada representada. Então depois eu posso classificar ele pelos grupos, então fica mais fácil fazer a gestão, né? Considerando que é um programa padrão, então ele vai servir desde calçado, confecção, um avião, um navio, né, alimento, então ele é bem amplo, né, então tem que ter alguns coringas, né, e um coringa que a gente tem é essa, né, fazer o relacionamento com grupos, né, então eu posso aqui relacionar com algum grupo, né, então eu já tenho alguns grupos cadastrados, né, eu fiz exemplo, alumínio, feminino, jornal, alimentos, grade, né, então fiz alguns exemplos, né, vamos botar que isso aqui é jornal, né, deve aqui relaciono, né, relacionei com o jornal, tá? Porque eu já tenho lá cadastrado os meus grupos de jornal. Nesses grupos, eles é bem dinâmico, eu posso cadastrar vários grupos, né? Inclusive posso botar até cores. Posso ter o jornal azul, ou verdinho, como está ali, né? Posso ter o jornal amarelo, posso ter o jornal vermelho. Aí eu vou classificando conforme a minha política do meu escritório, né? Então, se eu tiver aqui com um colega olhar esse cadastro, jornal azul. Eu sei que jornal azul, por exemplo, né, que é um cliente tipo A, né? Mas quem está do meu lado não tem essa noção, né? Então é legal por causa disso, né? Então tu consegue também, além do nome do grupo, eu posso classificar com cor, que visualizando eu consigo ter uma noção do trabalho, tá? Para a gente já ir para a parte final aqui dos clientes, né? Uma coisa legal que é gerenciar grupos, né? Remover quando eu preciso, adicionar manualmente, importar conforme falei, e exportar. Exportar aqui é interessante porque dentro da política que a gente viu no início, nós temos o compromisso com o representante comercial dele poder, né, amanhã mais tarde, né, querer voos maiores, levar esse banco de dados para uma empresa maior, um CRM, né, profissional, maior, com porte, né, que tenha outras ferramentas, que não é a proposta desse produto para a gente nesse momento, né. Então ele pode exportar todos os dados que ele cadastrou sem nenhum problema. Ele vai gerar uma planilha, né, uma planilha que tu vais poder levar para a empresa, ela vai fazer a leitura e você não vai perder exatamente nada, né. Então vamos supor, eu peguei meu cliente aqui, Sky, mas eu posso pegar todos os meus clientes, né, e vou exportação, tá. Pronto, ele já exportou, né, o item, né, para uma planilha, e essa planilha eu levo lá para a empresa vai ver as colunas, e conforme cada coluna ela vai importar. Então isso aqui, eu vou até abrir aqui, ver se vai funcionar.
Ó, aqui, ele traz todas as informações aqui, ó, né? Isso aqui, quem trabalha um pouquinho com informática, né, sabe que isso aqui é um arquivo com leitura de máquina, então uma máquina vai conseguir ler as colunas, né, então vai conseguir importar. Eu selecionei só a Sky, mas podia ter todos os meus clientes aqui. Então é uma coisa legal, né, e até numa apresentação que a gente teve, né, alguns representantes estão usando essa exportação não só para ir para outra empresa, mas para poder fazer algum trabalho, alguma coisa mais específica. Eles geram um arquivo específico numa planilha para fazer numa IA, para fazer uma inteligência, para colocar alguma informação, e tem sido bem legal. A finalidade foi para exportação, mas ele tem usado isso para fazer como alguns trabalhos, alguma roteirização, então tem sido bem legal também. Então fica a dica também, né? É a questão de poder usar isso para poder trabalhar, né? Então, basicamente, aqui está nos acompanhando, é essa função de gerar clientes. Eu abro o sistema com a base zerada e eu vou enriquecendo através de, manualmente, né, um a um, ou através de importação, de uma planilha até semelhante àquela que eu mostrei inicialmente, né, planilha com colunas, que eu tenho que preparar para o sistema poder ler e importar, ou fazer, né, a questão da importação através do banco da Receita Federal, que eu acho que é o grande pulo aqui do sistema, né, essa integração com a Receita Federal, né, e conforme eu afirmei inicialmente e reafirmo novamente, ele busca dados públicos, gratuitos e disponíveis pela Receita Federal. Tá? Esses dados da Receita, pelo último informativo, eles já são atualizados a cada 30, 40 dias, né? Então, se uma empresa abriu ontem, ele não vai estar na base ainda, mas se abriu há um mês atrás, já pode ser que esteja na base, vai ter na importação. Então por isso é importante, né, sempre ver quais são as empresas que estão abrindo, né, e sempre respeitando, né, o cadastro que já está no sistema. Se o CNPJ já estiver no sistema, ele não vai deixar importar por cima, tá? Porque o sistema entende que o cadastro que já está cadastrado, ele é mais rico em informações daquele bruto que está vindo da Receita Federal. Então, basicamente, nesse módulo, né, voltamos aqui para a tela inicial, que a gente trabalhou, né, que seria a gestão de clientes, seria essa informação. Então, pessoal, né, façamos a gestão de clientes. Nós vamos agora, né, explorar agora, com uma base de clientes que nós já temos, explorar algumas funcionalidades do sistema. Então, o sistema ele foi criado, idealizado, né, para a gente poder fazer uma gestão do cliente, né? Sabemos que o dia a dia do representante ele é corrido, né? Sai de um cliente, já entra em outro, e a gente tem muita informação, e a gente tem a questão de esquecer, é normal isso, é do ser humano, né? Mas só que o cliente não esquece quando a gente esquece, né? Então a gente começou a pensar com muito carinho, né, de como a gente pode agilizar isso para o representante, né? Então, uma situação que a gente trouxe aqui foi adicionar tarefas, né? Que seria o grande compromisso, a grande agenda que o representante comercial tem. Então, dentro da base de clientes, vai trabalhar agora nesse módulo como funciona para adicionar tarefas. Vamos aqui, né? Estamos na tela inicial, aquela que nós já trabalhamos inicialmente, já estou logado aqui. Então, vamos lá, iniciar tarefas, adicionar tarefas. Qual é esse módulo aqui? Eu estou no cliente, estou me deslocando para outro cliente, né? Daí eu tenho que marcar algumas coisas que eu esqueci, que eu tenho que fazer para não me esquecer, para não perder o time do negócio, né? Então eu posso e devo, né, fazer esse registro, né? E às vezes são situações meio precárias. Estou com pasta, estou no elevador, estou estacionando, eu vou de repente trocar de local, estou numa sala de espera. Então qual é a nossa ideia e qual é a prática disso, né? Colocar ali basicamente uma informação bruta, para a gente lembrar disso, né? E aí quando chegar no hotel à noite ou no final de semana, quando chegar em casa, né? Fazer a lapidação disso, né? Deixar um pouco mais enriquecido, sem esquecer da essência, né? Então imaginamos que eu estou no notebook, mas estivesse no celular, que até essa funcionalidade é boa para o celular, né? Estou saindo de um cliente para o outro. Então eu vou lá e escrevo um título, né? E aí um título que me faça lembrar do que é, né? Então vamos por aqui, vou botar cliente A, né? Cliente A, por exemplo, né? Que me interessa, que eu sei o que é. Esse cliente A, o que aconteceu com esse cliente A que eu acabei de sair dele, né? Mas eu estou no elevador com uma pasta na mão, com o mostruário na outra pasta, com a mala, eu não tenho nem como escrever direito, né? Aí nós criamos uma funcionalidade que é o áudio, né? Então vem aqui, eu vou transcrever o que eu tenho, né, com aquele cliente A, que eu acabei de conversar com ele, né? Então vamos aqui, vou fazer um teste aqui, vamos ver se vai ser alguma coisa interessante, mas vamos lá. Eu venho aqui no áudio,
Então, esse cliente é um cliente novo e que acabamos de fazer um trabalho específico com ele. Levar mostruário na próxima visita. Pronto. Já tenho amarrado o cliente A, né, o título no caso, né, que eu botei cliente A, mas poderia botar qualquer coisa, botar cliente novo, qualquer título que tu remeta a essa descrição, né. Posso adicionar um link, um e-mail, uma coisa assim, né. A data que eu tenho que fazer isso, né, por exemplo, isso aqui eu tenho que resolver isso uma data específica, né? Então eu vim aqui, boto, hoje é dia 11 de junho, nós estamos gravando esse áudio aqui na sede do Core, vamos voltar que isso aqui tem que ser no dia 12, né? Na sexta-feira, o horário que eu tenho que ter isso pronto, né? Vamos botar aqui 9 horas, né? Botei ok, tá? Aí eu posso deixar esse recado solto no meu calendário, né? Ou eu posso vincular a um cliente. A vantagem de vincular um cliente é que esse histórico já fica vinculado, além da minha agenda, fica vinculado ao cliente. Ou seja, estou começando a fazer uma história com esse cliente, enriquecendo esse cliente. Então, venho aqui, né? Vamos selecionar o cliente. Lembra que nós temos o nosso exemplo, né? O Sky, né? Então, já achou o Sky. E eu venho aqui, criei. Então, antes de criar, quero mostrar. Então, olha só. Tem esse título aqui, que eu botei cliente A, eu botei qualquer coisa que me remete, né? Descrição, que foi áudio, link, eu não botei nenhum link, podia botar um e-mail, uma coisa assim, né? O dia e a hora que eu tenho que ter esse compromisso e o cliente. Criei, pronto, né? Agora posso seguir minha vida, entrar em outro cliente e seguir vida, ou adicionar novas tarefas. Agora vamos, né, paralelo a esse criar tarefas, vamos gerenciar minhas tarefas, né? Então vamos lá. Olha só, ele trouxe, né, a minha agenda aqui, né? A minha agenda é de todos do meu escritório, não é por clientes, tá? Aí, como em junho eu tenho pouco teste feito, eu vou trazer aqui há um mês atrás, que eu tinha bastante, que foi abril, que a gente fez um workshop. Deixa eu ver aqui, isso aqui é abril, março, né? Aqui, ó, tem outros testes que eu fiz aqui, né? Então, aqui é a minha agenda de trabalho do meu escritório, né? Então, no fevereiro, março, abril, ó, tinha aqui ó, um teste que eu fiz com outra apresentação, maio, junho, pronto, aqui ó, nós estamos dia 11, o dia que nós estamos gravando, né, e aqui tem a minha agenda, tá, essa aqui é a minha agenda, ela não está relacionada a clientes, tá, é a minha agenda do escritório, tá, então aqui eu sei que isso aqui é vermelho, por que vermelho? Porque está a fazer, né, a data que eu me falei que eu tinha que fazer, o horário, né, e é o cliente, porque como está no meu escritório, está dizendo qual o cliente que é, tá, aqui eu posso editar, né, eu posso, puxa, não é deixa eu ver aqui, não é às 9 horas, é às 8h30, por exemplo, atualizei, pronto, já arrumou aqui, mudou para o dia 11, deixa eu arrumar aqui, não é dia 11, deixa eu ver aqui, editar, não é dia 11, já fiz aqui, é dia 12, mas não é às 9h30, vamos passar para as 9h30, por exemplo, atualizar, então já vai atualizando aqui, né, e está vermelhinho porque está a fazer, né, eu posso vir aqui também, né, já mandei minha secretária, ou mandei lá alguém para poder fazer um trabalho, eu venho aqui e edito ele, já posso colocar aqui numa situação em progresso, por exemplo, né? Daí já está amarelinho. Eu posso vir aqui também, já que eu concluí, eu posso vir aqui, ó, editar, eu posso dizer, já concluí, já mandei para ele, né? E aí eu vou fazendo um histórico com esse cliente, atualizo, né? Pronto, já está feito. Então aqui é a minha agenda geral, tá? E aqui eu tenho, né, toda a minha agenda conforme, né, foi feito o cadastro. Agora, vamos voltar lá no cliente, para ver como é que funciona no cliente, né? Isso aqui nós já vimos no vídeo anterior. Então vamos vir aqui, vamos pegar o Sky, que já tá, que é o último que eu achei, vamos visualizar. Vamos ver. Olha aqui, aqui são a agenda desse cliente. Se eu tiver agendado com outro cliente, não aparece nessa tela aqui, tá? Só aparece o dele, né? Então, por isso que eu digo, né? Tu vai fazendo histórico para ele. Aqui tem um só, mas aqui podia ter infinito lá para baixo, né? Já está todos os status, tudo direitinho, entendeu? Então, aqui é legal nesse sentido, né? Então, aqui a gente consegue, né? Além dos contatos, que eu não criei nenhum, mas eu podia criar vários, né? E amarrando os contatos com as tarefas, né? Então, e aqui os dados da empresa. Então, a gente já deu alguns passos à frente, né? Nós não tínhamos nenhum cliente, já temos cliente, né? Já podemos enriquecer esse cliente, podemos colocar contatos desse cliente,
podemos botar as tarefas que eu já fiz com esse cliente. Por exemplo, a tarefa pode ser uma ligação, um e-mail, né? Então eu vou ter um histórico por ele, né? Porque daqui a 2 meses, eu vou ver, puxa vida, eu tive aí, aconteceu isso, aquilo, no caso, né? O último contato que a gente teve foi dia 12, né? O dia 11, né? Que a gente teve. Então, olha só, né? Então a gente consegue ter um histórico, né? E acho que para o cliente é interessante, porque a gente esquece, mas o cliente não esquece. E outro módulo que eu posso também ter aqui nessa aba é documentos. Eu posso vir aqui, né, adicionar algum documento, uma planilha, uma foto, né? Eu venho aqui, dito o que eu quero, né? Qual documento, fachada da empresa, uma planilha, uma tabela de preço, alguma coisa relacionada com esse cliente, né? Seleciono o arquivo e guardo nesse cliente, entendeu? Então acaba dando uma personalizada nesse cliente, né? Então a gente tem toda essa ferramenta aqui que nos ajuda muito, né? E talvez pelo mundo dinâmico que a gente vive hoje, né? Além de ter uma carteira de clientes ativa, enriquecida, né? A gente tem que ter nossas tarefas em dia, né? E no dia a dia hoje ela é bem complicada essa questão das tarefas, né? Então a gente tendo essas tarefas agendadas, né? Aqui já está verdinho, né? E aqui tem todas as minhas outras tarefas que eu tive, né? Então aqui a gente tem todos os trabalhos que a gente pode ter. A gente pode ir para frente, pode ter, né? Eu tenho pouca, a minha base de dados aqui é pequena, né? Mas eu posso ter todas as minhas tarefas que estão futuras ou a acontecer, né? Por exemplo, aqui eu tinha outra tarefa aqui, ó. Só para ter uma ideia, né? Era outro cliente, Daniela, né? Horário e tal. A descrição eu botei só indicação, primeiro contato, né? E o legal disso é que depois a gente pode, né? No hotel, pô, mas que primeiro contato, indicação? Ah, não, isso aqui eu tinha que fazer uma indicação de um outro produto, né? Eu venho aqui, posso fazer, enriquecer, né? Venho aqui e faço, né? Colocando mais informações. Então, quanto mais informações ricas tiverem, é melhor. E depois, se lembra que eu falei para vocês que a gente pode levar isso para um texto, uma planilha, eu boto esses dados aqui tudo numa IA, faz um resumo dos meus clientes, faz um resumo das minhas agendas, então ela vai fazer uma leitura, vai dar um diagnóstico, um parecer, como é que está caminhando, enfim, o céu é o limite, né? Então a gente dá as dicas, mas cada representante vem procurando, né, adequar a sua realidade, né, ou a sua necessidade também, né? Aqui eu posso fazer por datas, né? Ordenar por data, por status, né? Desde o a fazer, concluído, né? Aqui de mais para menos, a fazer, né? Posso adicionar tarefa, né? Então, enfim, aqui é uma agenda dentro do Google que nós temos, né? Mas aqui o legal é que ela fica vinculada ao cliente, né? Tem a agenda do escritório, mas o vínculo com o cliente. Então, basicamente, nesses 2 módulos, né? Que é adicionar tarefas e as minhas tarefas têm essa função. Não esquecendo, né? Sempre quando a gente sai do cliente, né? A gente está com um assunto muito quente, muito vivo na nossa memória, né? Depois de um dia ou depois de um dia de trabalho, né? A gente não lembra detalhes. E esses detalhes, às vezes, para não dizer quase sempre, pode fazer diferença no futuro. Porque o cliente não esquece do que ele combinou, né? Mas a gente às vezes esquece o que combinou com o cliente. É só uma dica que a gente dá, né? Mas acredito que vai ajudar muito ter essa informação para o representante comercial. Já vimos gestão de clientes, já vimos como nós vamos adicionar tarefas e gerenciar tarefas. Aí o Core também nessa questão de transformação digital, dados públicos, né, que a gente pode ter para auxiliar nosso trabalho, ela tem esse quarto aqui, funcionalidade, que são recursos do representante, que uma vez clicado nele, ele abre mais 8 funcionalidades. Aí nós vamos nessa apresentação tentar passar rapidinho aqui para vocês, uma coisa que cada um depois pode e deve explorar conforme a sua necessidade, conforme a sua realidade. A primeira funcionalidade, que é uma ferramenta bem interessante, que às vezes, ou quase sempre, a gente não faz o cálculo do nosso negócio. Essa calculadora, uma vez clicando aqui, ela pode te ajudar o representante a calcular os custos que ela tem de uma viagem, né, com uma pasta, com a questão do seu trabalho, do seu rendimento, o que ele espera tirar daquela pasta, daquela viagem, para ver se é possível, né, ter uma viabilidade econômica naquela região. Então, o que acontece? Aqui ele cria o perfil, se ele tem carro próprio ou não, o preço do combustível, a diária do carro se for alugado, a distância que vai ser percorrida, total de pedágio se tiver, se for aluguel de carro, qual é o valor do aluguel,
a média do consumo, né, e uma taxa de desgaste. Tá? Aqui está calibrado para 0,20, que é uma tabela aí meia padrão, né, mas cada um pode usar a sua taxa de desgaste com o quilômetro rodado. Tá? Se vai ter passagem aérea ou não, né, a alimentação, né, quanto tu vais te programar de gastar de alimentação nessa viagem, né, quantos dias serão, hospedagem, quantas hospedagens, de pernoites, qual é o valor médio da diária, de hotel que tu pretende ficar, né? Tu vais colocar também a questão do teu percentual de comissão, né? Para poder ver qual vai ser o teu custo, né, das tuas vendas lá naquela viagem, né? E alguns custos com obrigações legais que tu tem a ter, né? Feito esses cálculos, né, aí ele vai dar um resultado, né, o custo total estimado, projeção mínima de receita necessária e fluxo de caixa necessário para iniciar a atividade. Então, aqui na prática funciona o seguinte: eu fazer uma região norte, por exemplo, né, lá eu preciso, para tirar os meus custos, eu preciso tirar um pedido ou pedidos que dê 50 mil reais nessa semana. Se eu tirar um pedido abaixo de 50 mil reais, eu vou ter prejuízo. Se eu tirar um pedido acima de 50 mil reais, eu vou ter um lucro. Aí eu vou pensar, mas aquela região, para mim vender 50 mil reais, eu vou ter que fazer mágica, né? Porque não tem, comporta, né? Aí eu tenho que pensar, eu tenho que levar outra pasta, eu tenho que, de repente, fazer uma nova método de trabalho, de repente, fazer viagem, fazer outra forma de prospectar, enfim, ele vai mapeando conforme as tuas áreas, né, o que ela te rende e o que ela não te rende. Isso é muito relativo também, porque às vezes pode ser uma região que não tem um rendimento financeiro interessante, mas estrategicamente é importante a tua presença. Então isso aqui não é uma verdade absoluta, nem uma mentira absoluta, né? É um diagnóstico que você precisa ter, né, para tentar entender o mercado trabalhando, né? Eu trabalho no segmento, tenho pastas, eu tenho regiões, então nesse sentido vai mostrar para o representante comercial qual é a projeção. E para mim tem um marco, né? Até 50 mil, se eu não vender, eu vou ter prejuízo. Acima de 50 mil, eu vou ter lucro, né? Então, essa é uma ideia dessa calculadora, né, onde dá toda a questão de custo, dá toda a projeção. A gente entende que é bem interessante, né, do comercial fazer, de vez em quando, aí uma avaliação da sua região e quanto cada região está trazendo de retorno. Se esse retorno realmente é um retorno que está dando uma rentabilidade para o representante, ou está sendo, de repente, um custo, né, que ele pode rever com outras ações. Voltando lá para o nosso botão de recurso do representante, né, aqui nós vamos ter um relacionamento com o CORE, normal, né, de emissão de guias, de anuidades, emissão de certificados, né, emitir o seu certificado de regularidades, né. Aqui também vai ter uma questão de poder fazer parcelamentos. Essa funcionalidade ainda está em teste, tá? Ainda está em desenvolvimento. Então vai ser um ambiente para a pessoa entrar e não precisar sair mais. Esse observatório é aquelas informações que eu passei em outro momento, que são informações públicas que existem no mercado. E o que o Core fez? Ele foi lá, pegou as informações públicas e trouxe e disponibilizou para o representante. Eu vou dar um exemplo para vocês, como é que a gente pode usar isso aqui. Tá? Aqui tem uma série de informações, né? Perfil do representante, atividades do CORE, gestão, né, jurídico, licitações, que é a transparência do CORE, né, os atendimentos, né, gestão orçamentária, que somos obrigados a fazer, e mais que obrigados, é uma prestação de contas, né, e daqui para baixo são dados públicos, né, que a gente disponibiliza para o representante comercial fazer um planejamento do seu trabalho, né. Normalmente acontece muito, né, de uma empresa determinar um determinado cota ou uma meta para o representante, e aí normalmente a gente tem a sensibilidade, né, fala, não dá, né? Daí a empresa deve pensar lá em São Paulo, lá em Minas, lá no Amazonas, né? Poxa, o representante comercial sempre diz que não, né? Mas se eu disser que não, mas se esse não vier junto com o estudo, né, mostrando que a viabilidade ou a inviabilidade, eu acredito que é uma coisa que quase ninguém faz.
e seria interessante as pessoas fazerem, né? Então vou pegar um dado aqui, né? Aqui tem PIB, aqui tem a abertura de empresas, históricos, né? Tem a questão aqui de setores econômicos, a questão da evolução, natureza jurídica, dados abertos, relatório de empregos, economia, comparativo regional, tem uma série de perfil dos trabalhadores, salários, empregos. Então são todos dados públicos, né? Que nós trouxemos e entregamos de forma bem mastigada por representantes, se podemos dizer assim, né? Eu gosto de fazer muito uma comparação da questão da população, né? A população é uma coisa bem legal e bem fácil de explicar. Vem aqui na população, né? Ele traz aqui a população de Santa Catarina. Esse dado tem no site do IBGE, só que deve estar lá dentro de uma pasta, da outra pasta, um outro link, tu vai ter dificuldade de achar. Aqui vai na veia direto, já traz para ti, né? Ele está dizendo o seguinte, que em Santa Catarina nós temos 7.600.000 habitantes, a média é 36 anos e mais ou menos meio a meio entre homens e mulheres. Aqui ele me traz de 0 até acima de 85 anos, né? Então aqui, vamos supor, eu vendo roupa infantil, né? De 0 a 4 anos. É interessante para mim saber onde estão as crianças, né? Vem aqui, né? Onde estão as crianças, né? Se elas estão qual cidade, qual região, né? Eu acredito que sim, né? Aí vamos fazer aquela objeção, né, que às vezes acontece, né, da empresa mandar uma cota e dizer que eu tenho que cumprir X peças para me vender. Daí eu venho aqui, boto 0 a 4 anos, 0 a 4 anos já caiu para 240.000 crianças, né, média 2 anos, né, de 0 a 4, média 2, né, e a gente vai vir aqui no município, por exemplo, no município que eu trabalho é Florianópolis. Florianópolis, né? Então já tem outro perfil, já tem 13.000 crianças, né? Média 2 anos. Aí olha só, 13.000 crianças. Se a empresa me dá uma cota entre meninos e meninas aqui, né? Meninos e meninas. Se a empresa me dá uma cota para vender em Florianópolis de 20.000 peças, né? Aí eu tenho que fazer esse tipo de cálculo. Então cada criança tem que comprar 2 peças, né? Aí eu vou mostrar aqui, isso é inviável. Né? Porque para vender 20.000 peças, eu teria que ter no mínimo aqui na região 30.000 crianças, por exemplo. Né? Então o que eu faço? Eu pego esse estudo, tiro um print, monto uma apresentação, mostro lá para o meu gerente, né, que eu não tenho condições de atender essa meta por causa disso, disso, disso. Eu faço números. Né? Qual é a fonte? IBGE, tá? Atualizado o último censo. Entendeu? Então eu acredito que como gerente, né, ele vai ficar mais satisfeito, se assim podemos dizer, né? Que se eu disser que eu não posso, por que eu não posso, mas já mostrar qual é a meta que seria possível ser atingida com dados que foram apresentados, entendeu? Então eu sei que o feeling do representante, ele sabe disso, mas só que o feeling, ele, se não tiver comprovação, se não ter uma sustentabilidade, pode ficar antipático para o gerente, né? Normalmente o gerente pensa, pô, eu mando uma coisa, ele só diz que não, só negativo, né? Imagino que o gerente também está sendo impressionado porque ele precisa escoar a produção. Então o que ele precisa de um representante? Um cara que, né, avalie, né, e possa ajudar. Então com esses dados, aí somado com o quê? Com questão de salário, questão de crescimento econômico, questão de emprego e desemprego. Olha só, eu posso fazer vários indicadores, né, preparar uma apresentação, né, e mostrar para ele, né, que a gente vai ter dificuldade, hoje vai ter uma facilidade, ou a gente precisa fazer algum ajuste. Então, nesses painéis, ele ajuda muito. E bota lá, fonte, IBGE, tirado do Core Santa Catarina. Então, isso aqui é uma coisa que a gente precisa amadurecer muito por representantes, né, que acho que vai ser bem diferencial. Sabendo que as empresas também têm os seus estudos, mas eles não conhecem exatamente a sua particularidade. Né? Talvez uma empresa lá da Bahia, ou lá de Minas Gerais, ele não conhece aqui Florianópolis, não conhece São José, não conhece Chapecó, as suas particularidades, as suas regionalizações e as suas particularidades. E com essas ferramentas, eu consigo trabalhar melhor o meu trabalho e dar uma prestação de serviço para o meu gerente, para a minha representada, para o meu supervisor. Então, isso aqui é uma coisa que a gente gostaria que vocês pensassem com carinho, né, para poder realmente usar isso em prol da sua atividade. Né? Então, ali, como tem as ferramentas de população, que eu entendo que seja mais fácil de ser exemplificada, eu tenho outras informações que podem ajudar vocês também. Né? O PIB de cada região, né? A questão de
situação cadastral, abertura de empresas, fechamento de empresas, questão dos setores, evolução da economia, a natureza jurídica da empresa, dados abertos, relatório anual de empregos, né, se aquela região está demitindo ou está contratando, né, setores econômicos, comparativos regionais, aí o céu é o limite. Né? Então, cada um, né, pode, né, fazer. A mágica aqui, na realidade, é pegar as informações que são públicas, né, e deixar disponível para o representante. Né? Ah, mas eu queria, de repente, um dado de uma associação que é um dado que não é público, então não é a proposta do CORE. O CORE trabalha só com dados públicos, né? E são dados também que são gratuitos, né? Então são para serem trabalhados, né? São indicadores econômicos públicos. Então, aí o representante pode, né, se ele tiver contato com um setor, uma associação ou algum departamento ligado à específica dele lá, estudo nacional do setor de calçados, né? Ele pode juntar também, né, o estudo e fazer uma apresentação mostrando, combinando com outros indicadores, como a gente vai poder fazer um bom trabalho naquela região que foi dado a pasta por representante. Certo, pessoal? Vamos evoluir aqui, né? Aqui o ambiente de educação, aqui nós vamos postar todos os trabalhos que o CORE está fazendo e vai fazer, que seria uma biblioteca de materiais interessantes para o representante. Né? O ambiente do representante, educação, formação, vídeos, temos agora uma série de novidades que vão vir para frente. Né? Nós estamos gravando isso no dia 11 de junho, estamos aí a prestes de entrar uma reforma tributária, vai ter um material da reforma tributária, enfim, temos palestrantes, temos workshops, então é interessante, né, que você veja esse repositório aqui de questões educacionais, que se a gente colocou aqui, a gente julga que em algum momento é importante para o representante. Os eventos, os workshops do CORE, né, os workshops que o CORE vem fazendo, tem programado, é importante participar. Né? A gente tem feito alguns workshops, né, a gente tem participado também, vejo que a participação ainda é pouca, né, e não sei se é falta de interesse ou falta de agenda, mas seria interessante participar desses eventos, porque a gente está aqui no CORE há algum tempo, junto com o departamento jurídico, a coordenação, com outros departamentos, e a gente vê a dificuldade, às vezes, por uma falta de informação, uma falta de cuidado, pode gerar um grande prejuízo, né? Ou impossibilitar um grande negócio que o representante possa ter. Né? Então, é interessante ele ver a questão da legislação, do código de ética, das suas condutas profissionais. Então, isso é muito importante. Tá? Então, acompanhe aqui, né? Não só acompanhe, mas acompanhe e participe. E nesse último aqui botão é a questão das oportunidades. Né? Muitas empresas ligam para o CORE para a gente indicar um representante. A gente não faz isso, né? A gente nem pode fazer isso e jamais faria isso. O que a gente faz? A gente diz para a empresa, né? Você vai lá e cadastra no nosso site a tua oferta, a tua oportunidade. O que a gente está fazendo, como eu estou fazendo agora? Divulgando para os representantes, visitar esse canal, né? Verificar quais são as oportunidades que tem, e caso tenha interesse em alguma oportunidade, no próprio anúncio que a empresa colocou, vai estar lá o contato, vai estar o telefone, vai estar lá todas as informações, né, que ele possa fazer contato e aí evolui o negócio. Né? O CORE só faz essa intermediação. Né? Ele liga a empresa que quer contratar e avisa para os representantes, ó, tem empresa que quer contratar. Então cabe, né, cada um dos senhores e das senhoras que estão nos acompanhando fazer essas consultas. Né? Talvez, mas eu estou com minhas pastas completas, eu não tenho interesse, não tenho tempo, mas pelo menos para ver como é que está o mercado, se está entrando algum concorrente na tua área, né? Porque pode estar entrando algum concorrente aí na tua região, que trabalha com o mesmo ramo, que quer contar representante, então ele vai entrar em expansão, então até como um sinal de alerta, né? Para te poder se precaver junto aos teus clientes. Então, senhores, né? Nós vamos chegar na última parte aqui, né? Nós temos uma caminhada, né? Gestão de clientes, adicionar tarefas, minhas tarefas, os recursos para o representante. Então, eu vou falar um pouquinho na parte final aqui do ambiente que foi criado pelo CORE. É um ambiente que é todo em nuvem, ele tem a sua acessibilidade tanto para notebook, tablet ou celular. Claro que algumas coisas, né, para fazer gestão de clientes, né? Vou fazer uma importação, vou fazer um filtro, né? No celular ali fica um pouco mais complicado, porque ele é muito apertado ali, as funcionalidades, né? Não que não possa fazer, então tem coisas que é interessante fazer no notebook, né? No escritório, mas, né, para refletir um pouquinho dos filtros, então fica a dica, mas tudo é possível fazer em qualquer ambiente digital. Tá? Também aqui nós vamos ter sempre
um canal, né, de informações, né, para a gente poder, encontrar algum problema, né, envia aqui, né, isso vai chegar aqui para o Core, né, é uma equipe interna do Core que faz, né, então é de segunda a sexta, né, no horário comercial, então acredito que seja uma necessidade mais pontual, a gente está, né, sempre evoluindo, né, mas como falei, né, o projeto do conselho é entregar essa ferramenta, né, ela não tem outras expectativas, gerar gráficos, gerar pedidos, né? Até porque seria um produto que o próprio mercado, a própria representada, ele já atua, né? Então não adianta também fazer umas coisas muito específicas para um segmento que não é a função. Essa função mesmo é para auxiliar o escritório do representante, né? Porque muitas vezes os clientes, né, eles estão guardados aonde? Num bloco, numa ficha ou numa nuvem que não é do representante, da representada, né? Então isso você tem que pensar um carinho, né? Representante, né? Tanto a representada, como eu vou gerenciar meus clientes? Numa apresentação a gente falava de quem é o cliente, né? O cliente do mercado, né? Quem tem um cliente na mão é o mercado, né? Eu trabalho com ele em algum momento, a representada trabalha em outro, os dois trabalham juntos, mas é o mercado. Então eu preciso estar no momento certo para poder gerenciar os meus clientes. E essa ferramenta, né, conforme tem toda a política de sigilo de privacidade e termos de uso, que pode ser vista e revista a qualquer momento, é esse compromisso que o Core tem com os representantes catarinenses. Então, use essa ferramenta, né, explore essa ferramenta, né, divulgue essa ferramenta, né, para os seus colegas que são representantes, porque a gente quer ter uma atividade, né, cada vez mais valorizada no mercado que é carente de profissionais, né, sabemos as dificuldades, né, mas sabemos que tem muitas oportunidades e a gente, como conselho, em nome da diretoria executiva, do seu plenário, do seu corpo funcional, né, deseja sempre para os representantes comerciais sucesso, né, para aqueles que querem empreender num país, né, que a gente sabe das dificuldades, mas é um país rico em recursos naturais, recursos intelectuais, recursos, né, financeiros, econômicos, industriais. Então a gente quer oferecer essa ferramenta como uma relevância social para a profissão. Então, esse é o objetivo do conselho, né? Você se filiou ao conselho, você está ligado ao conselho, né? Para as questões legais, questões, né, éticas, disciplinares, mas essa formação, esses cursos, essas ferramentas que o Core busca entregar para a sociedade e o representante comercial registrado faz parte da sociedade, é essa finalidade. Então, eu finalizo, né, as apresentações que a gente fez de forma um pouco didática e por módulo, mas na sequência, para poder ajudar o representante comercial a ser feliz. Talvez esse é o nosso objetivo, né? Dentro da sua ética, da sua profissão, né? Que ele possa, né, ter sucesso e caminhar junto com o Core, valorizando a atividade, mostrando a importância da profissão, né? Profissão que completou ano passado 60 anos regulamentada, bastante história, e vamos projetar os próximos anos, né? E essa geração tem essa responsabilidade. Finalizo por aqui, colocando os canais de comunicação do Core à disposição para qualquer necessidade.